Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri, e hoje vocês têm um Café com Elas muito especial. Queria perguntar para todos que estão ouvindo se você já ouviu falar do assoalho pélvico. Se não, fica aí, discuta. Se sim, também fica aí, discuta, que eu tenho certeza que vocês vão aprender alguma coisa. Talvez você não tenha ouvido falar do assoalho pélvico, mas com certeza você já ouviu de casos de perda urinária durante a corrida ou durante alguma atividade física. Pelo menos esse era um dos meus medos quando eu comecei a correr, que eu ouvi esses casos e achava que algum dia isso podia acontecer comigo. O que pouca gente sabe é que o assoalho pélvico é basicamente a peça-chave aqui de toda essa história. O assoalho pélvico, composto de um conjunto de estruturas aí de músculos, ligamentos e fáscias, ele também precisa ser exercitado. E a gente muitas vezes não faz isso, né? Esse trabalho pode evitar problemas como incontinência urinária e até perda de prazer sexual, entre outras coisas aí que eu acho que a gente pode entrar na sequência. Ou seja, tudo isso é uma questão de qualidade de vida e saúde. E para falar sobre isso conosco hoje, tá a Marisa Kumimatsu, que já tem cadeira cativa aqui praticamente, e eu trouxe a nossa convidada especialista, professora e doutora Aleta Caetano, que é doutora na área de exercício para mulheres pela Unicamp, fez estágios na Austrália, Canadá durante seu doutorado, é professora universitária há 12 anos, autora de diversos artigos científicos sobre fisiologia da mulher e é mentora de treinadoras e consultora de mulheres que treinam. Bem-vinda, Aleta! Bem-vinda, Aleta! Obrigada, Érica, obrigada, Marisa. É um super prazer estar aqui, obviamente falando desse assunto que eu estudo há muitos anos e que eu tenho o maior prazer de falar e discutir e abordar cada vez mais. Muito feliz de estar aqui discutindo com vocês. Então, vamos entrar nesse assunto. Sabe que eu estava aqui, antes da gente iniciar a gravação, eu comentei com você que foi na minha gravidez que eu descobri essa história do assoalho pélvico, né? Antes disso, na verdade, um colega de trabalho, a esposa dele, lá em 2000 e bolinha, sei lá que ano que era isso, eu lembro que a esposa dele era um fisioterapeuta e trabalhava com o que ele traduzia como incontinência urinária em mulheres, trabalha aquela musculatura. E eu lembro que, não fazia sentido nenhum para mim naquela época, não entendia o que era aquilo. Só fui pensar sobre esse assunto de fato quando eu comecei a treinar. E aí sempre tem alguém que conta um caso trágico, né? Você começa a pedalar, alguém conta o caso de a pessoa que se acidentou pedalando. Você começa a correr, alguém conta o caso trágico de que todas as mulheres têm perda urinária quando corre, quando fica mais velho, quando corre muito, sei lá, enfim. Já ouvi vários dramas desses, assim. Então foi assim que eu comecei a me envolver com essa história do assoalho pélvico. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi, mas para você, como que você entrou nesse mundo antes da gente entrar no que de fato é o assoalho pélvico e daí o nosso tema? Me conta um pouquinho da sua, enfim, desse seu mundo. Todo mundo sabe que eu sou profissional de educação física, né? E esse não é um assunto muito abordado na formação, né, das competências desse profissional especificamente, né? Mas lá em 2002, quando eu ainda estava na graduação, a partir da minha orientadora, que tinha um contato com uma enfermeira lá na Unicamp, lá na Faculdade de Enfermagem, de Medicina, essa enfermeira, ela veio atrás da minha orientadora saber se existia algum aluno que tivesse interesse em trabalhar com mulheres que perdiam urina. Por quê? Porque ela estava identificando lá, né, com as pacientes dela, muitas mulheres que faziam esportes e que perdiam urina durante a prática de diferentes esportes, e que ela não estava encontrando nenhum profissional de educação física, né, que atuava junto a essas práticas, né, que pudesse trabalhar com alguma estratégia de prevenção, ou de repente trabalhar até em conjunto com o fisioterapeuta, que é muito comum, né, abordar o processo de prevenção e manutenção do assoalho pélvico. E eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres e eu aceitei o desafio, né? Isso foi em 2002,
E aí foi quando eu descobri que, de fato, não existia nada na área da educação física com um profissional dessa área, né? Ou um técnico, um treinador, né? Um professor que seja, que abordasse esse assunto, né? Então, lá de 2002, eu fui a metida, né? Fui meter o meu nariz aí nessa história. Foi quando eu identifiquei realmente um número muito grande de mulheres que perdem urina e que não existia nenhuma estratégia a partir da prática do profissional de educação física nesse contexto, o que é bastante preocupante, né? Então, foi assim que eu entrei. Nós estamos em 2021, quase 2022, faz quase 20 anos que eu estou ainda estudando e buscando trazer esse contexto para a prática do profissional de educação física. Sensacional, pouco tempo, então. Pouco tempo. Aleta, explica pra gente por que é importante trabalhar o assoalho pélvico, o que é o assoalho pélvico de fato, né? Eu sei que ele é uma estrutura importante aí para segurar alguns órgãos também, então conta um pouquinho do que é, para que serve, como funciona. Tá. Então, eu acho importante a gente entender por que será que o assoalho pélvico, mesmo sendo um conjunto de músculos que tem uma estrutura voluntária de contração, né, músculos esqueléticos, assim como o braço, a perna, o abdômen, que a gente trabalha na academia, por que será que ele não é considerado? Existe a questão cultural da região íntima da mulher, né, que tem todo um tabu, e também é um músculo que a gente não vê, né, não é um músculo que a gente vê, e também ele é lembrado somente quando ele dá defeito, né? Ou quando ele não dá mais prazer sexual pra gente, ou quando a gente perde cocô, perde xixi, né? Então, esse é um contexto que faz com que ele seja inexistente, ou como se ele não fizesse parte da identidade corporal da mulher, que é assim que eu costumo definir essa lacuna, né? No nosso conhecimento específico. Bom, vamos entender o assoalho pélvico como um alicerce, né? Vamos pensar que a nossa casa, né? A gente constrói uma casa, a casa tem um alicerce para segurar tudo que tem em cima, né? Assim, então o assoalho pélvico, ele também é um conjunto de músculos que ele tem uma característica mais superficial e também mais profunda. E ele serve para quê? Para segurar tudo que vem em cima dele. E o que vem em cima dele? A gente tem todos os órgãos abdominais, viscerais, né, toda a caixa torácica que tem um peso, né? E considerando que nós estamos aí numa posição ortostática, por exemplo, em pé, esse músculo ele tem uma característica antigravitacional, né? Ele mantém tudo que está em cima no lugar, né? E no momento em que a gente caminha, que a gente corre, que a gente espirra, que a gente tosse, existe uma pressão dentro dessa caixa torácica, dentro dessa caixa abdominal, por exemplo, né, que faz com que todos esses órgãos eles se movimentem para baixo, principalmente se a gente estiver em pé, né? E para que serve esse músculo? Manter tudo no lugar, juntamente com ligamentos, né, e outros tecidos moles aí. E no momento em que esse músculo não está preparado para receber toda essa pressão, né, esse peso ligado ao exercício ou ligado às próprias atividades de vida diária, assim como a própria atividade sexual, ele pode ser lesionado, né? Já que é um músculo que, como os outros, a gente não trabalha, como o bíceps, como o abdômen, que a gente se preocupa com ele, né? Então, a gente pode entender o assoalho pélvico como um alicerce, né, como um alicerce antigravitacional para a manutenção de das nossas vísceras abdominais e pélvicas. E, Aleta, a intensidade ou o tipo do exercício impacta de forma diferente no assoalho pélvico? Sim, a gente tem que entender assim, que o tipo de exercício, a intensidade, né, ele vai impactar diferente nesse assoalho pélvico, mas também ele vai impactar diferente também no ambiente corporal. O que eu quero dizer? É uma mulher que já teve filho ou é uma mulher que nunca teve filho, né? É uma mulher que tem algum problema biomecânico específico? É uma mulher que tem algum problema de tecido conjuntivo? É uma mulher obesa? É uma mulher que fuma? É uma mulher que
que bebe, por que eu estou falando todas essas variáveis? Porque tudo isso influencia nessa dinâmica do assoalho pélvico. Por exemplo, se eu penso numa mulher amenorreica, né? Vamos pensar numa mulher que não está menstruando, que é muito comum nas mulheres que fazem esportes de alta intensidade. O hormônio... Comum, mas não normal. Vamos só pontuar isso. Muito bem. Comum, mas não normal. Então, assim, quando a gente pensa nessas mulheres, por exemplo, as mulheres na pré-menopausa, que já estão com os hormônios falhando ali, ou a mulher na pós-menopausa, por que isso também influencia? Porque os hormônios, o estrogênio, por exemplo, ele tem uma característica trófica, ou seja, ele facilita a vascularização dessa região para melhorar a oxigenação, hormônios, nutrientes, e tudo isso faz a musculatura funcionar melhor ou pior. Por exemplo, né? A gente pode até falar em características psicológicas, do ponto de vista afetivo, que também podem influenciar diretamente como essas perdas acontecem. Mais especificamente, Marisa, pensando no esporte, sim, esportes de alto impacto, que são aqueles, a gente caracteriza esportes de alto, médio e baixo impacto. Então, o que é alto impacto, né, e alta intensidade? A gente pode entender como alto impacto o basquete, o vôlei, o futebol e também o trampolim acrobático, né, que são esportes, né, que são modalidades que geram um impacto muito grande, uma ação-reação sobre o assoalho pélvico muito elevada, né. Aí a gente pensa em intensidades ou médio impacto. A corrida, ela é considerada de médio impacto, porque muitas vezes a perda de urina durante a corrida, principalmente corrida de longa duração, ou modalidades como o triatlon, por exemplo, que eu fico muito tempo me exercitando e usando esse músculo que é base ali da manutenção da pelve, é muito mais por conta da fadiga muscular do que do próprio impacto em si, né? E a gente também tem os de baixo impacto, que a gente pode considerar o golfe, a bike e a natação. Isso. Uhum. E até a própria musculação. Ela é considerada de baixo impacto, pensando no assoalho pélvico. Eu assim, da sua fala, entendo que coisas que têm muita pliometria, né, tem mais impacto por conta da ação da gravidade, né? Exatamente, essa questão do salto em si é o que gera uma maior reação sobre esse assoalho, gerando uma pressão intraabdominal muito maior. Eu achei interessante que você falou assim, a exemplo, né, perda urinária durante provas de longa duração, maratonas, triatlons mais longos, por conta da fadiga do músculo. A gente fala que a perna tá fadigada no fim da maratona, mas também, né, o assoalho pélvico claramente é uma musculatura e, portanto, também fadiga, né? Aí, a minha pergunta... Como que treina? Eu treino isso durante o treino? Eu treino isso fora do treino? Eu não treino isso, né? Como que funciona? Tá, vamos pensar a movimentação do assoalho pélvico durante a corrida, durante a bike, principalmente durante a corrida. Vamos pensar assim, o assoalho pélvico é como se ele fosse um trampolim, né? Vamos imaginar que todas as vezes que eu tenho um vetor para baixo, empurrando tudo para baixo, ele tem que sustentar isso para não cair, para ter um prolapso, por exemplo, né, que é uma queda. Então, o que acontece? Eu tenho esse movimento aqui e é involuntário, você não precisa contrair voluntariamente, porque enquanto você está fazendo exercício, se eu tenho um assoalho pélvico saudável, é uma resposta de sistema nervoso involuntário, ele vai, contrair quando você faz a força. Então, quando você espirra, o que acontece? É a mesma coisa. Vetor para baixo, força para baixo, e teoricamente o assoalho pélvico vai fazer o quê? Sustentar esse vetor que está mandando tudo para baixo, né? E quando eu falo mandando tudo para baixo, é assim, vamos pensar que a gente tem assoalho pélvico, abdômen lateral e frente, e atrás os músculos da região lombar, por exemplo, né? E os músculos glúteos. Então vamos pensar que quando eu tenho uma força gerada, uma pressão ali, essa força ela precisa sair, né? Isso é física. Para onde que ela vai? Se eu tiver alguma dessas regiões que eu falei para vocês
fraca, enfraquecida, ela vai diretamente para essa região enfraquecida, porque é onde ela encontra menos resistência, né? E o menor local, normalmente, que a gente trabalha, menor local não, o local com menor resistência, mais fraco é o assoalho pélvico, né? Porque a gente costuma fazer mais abdômen, trabalhar mais abdômen, mais lombar e tudo mais, né? Então, é isso que vai acontecer. Por isso que, às vezes, a mulher espirra e faz xixi na calça. Às vezes, ela faz porque ela tá há muito tempo sem fazer xixi, né? E tá transbordando ali. Então, não necessariamente caracteriza uma incontinência urinária. A gente precisa avaliar, tá? Então, não dá para dizer que tudo é incontinência. Agora, se eu pensar que durante o trabalho eu respondo sinergicamente, né, pensando nessa questão involuntária, eu não consigo trabalhar isso durante o exercício. Então, vamos pensar, para a modalidade triatlo ou para qualquer outra modalidade esportiva, eu não tenho uma fase de condicionamento físico específico para a modalidade, então, eu também preciso trabalhar o condicionamento físico do assoalho pélvico. E se a gente pensar que esse músculo ele é 70% de fibras do tipo 1, que são fibras de resistência, que são fibras resistentes à fadiga, o que eu vou trabalhar nesse músculo? Exercícios de resistência muscular, para que ele consiga gerar toda uma adaptação bioquímica, fisiológica, né, em relação às questões de nutrientes, de melhor recrutamento neuromuscular, para ele aguentar essa fadiga por mais tempo. Se eu comparar uma mulher que é sedentária, uma mulher que não faz exercício e uma mulher que, vamos supor, uma corredora, eu poderia dizer que a corredora naturalmente tem um assoalho pélvico mais forte do que a outra, por conta desse movimento involuntário que acontece durante o exercício, ou não? Então, essa é uma hipótese. Existem duas hipóteses desde 1980, que são duas autoras que têm estudado muito essa questão do esporte do assoalho pélvico, né? Que é a Caribô, que já veio para o Brasil várias vezes, ela é fisioterapeuta, e uma ginecologista, né, que é a Nagar. O que elas dizem? Existem duas teorias e elas reforçaram essa teoria num artigo agora de 2019, ou seja, ainda existe duas teorias. A mulher pode ter o assoalho pélvico mais forte, a mulher que faz exercício pode ter o assoalho pélvico mais forte, porque ela faz exercício e ela responde sinergicamente, ou ela pode ter o assoalho pélvico mais enfraquecido justamente por conta de um impacto sobre uma região que não está preparada para receber esse impacto, tá? Agora, quando a gente pensa nisso, para não ficar confuso, a gente tem que entender que esse assoalho pélvico não depende só de um trabalho de resistência muscular. Ele depende de um bom trofismo, que é uma boa irrigação do ponto de vista de oxigênio, de nutriente, de hormônios, de postura, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar minha pelve aqui, eu sempre... não dá, esqueci. E a gente já se ajeita aqui na cadeira, né? Você que tá ouvindo aí sentado, você já se ajeite, porque eu, por exemplo, já tava toda curvada aqui. Então, se a gente pensa, eu ia mostrar minha pelve, mas esqueci que a gente só tá no som aqui. Então, assim, se você joga o seu bumbum para frente, a barriguinha para frente, assim, ou o bumbum para trás, essa postura é inadequada. E isso prejudica o funcionamento do assoalho pélvico, a sua funcionalidade, né? Se eu respiro errado, eu também gero uma resposta inadequada para o assoalho pélvico. O que é respirar errado? Porque eu ia fazer uma pergunta sobre respiração, porque do que eu lembro da minha gravidez, quando eu tive que treinar um pouco mais o meu assoalho pélvico por causa do peso, né? Eu lembro muito dessa questão da respiração, sei lá, se tinha que expirar e segurar, ou era inspirar e segurar, ou o que isso muda? Não, segurar nunca, a gente nunca deve segurar a respiração, né? Pelo menos considerando esse contexto que a gente está falando aqui, e nem em qualquer outro, pensando no exercício. Porque quando você segura, por exemplo, eu faço assim, ó, o que aconteceu quando eu inspirei? Eu enchi o meu pulmão de ar,
Para o meu pulmão encher de ar, eu preciso diminuir a pressão dentro desse pulmão. E o que é diminuir a pressão? Aumentar o espaço lá dentro. E para aumentar esse espaço, o diafragma contrai. Quando ele contrai, ele desce. Quando ele desce, ele empurra tudo para baixo. E se você mantém, o que acontece? Você está com o diafragma contraído por mais tempo, empurrando o coitado do assoalho pélvico para baixo. Não seria um treino para o assoalho pélvico isso? Então, vamos pensar do ponto de vista lógico, né? Então, quer dizer, o coitado tá lá precisando contrair porque tem alguma coisa empurrando para baixo. Então, ele vai contrair para manutenção desse posicionamento dos órgãos e do próprio músculo. Ele vai descer um pouquinho, óbvio. Mas se você mantém isso por muito tempo, dependendo da condição, se ele não está saudável, não está preparado, e todas as outras variáveis que a gente falou estiverem falhando aí, ele não aguenta por muito tempo. É por isso que um dos processos que a gente tem que trabalhar durante o condicionamento físico, o condicionamento do assoalho pélvico, é uma respiração fluida. Então, quando eu inspiro, vai descer. Então, não tem problema. Agora, o que acontece? Quando eu expirar, o que eu preciso lembrar? Que quando eu expiro, o que acontece? Eu tenho uma contração dos músculos abdominais. E contração de músculo abdominal não quer dizer empurrar tudo para frente. Inclusive, eu pus um post no Twitter hoje e publiquei no Instagram sobre isso. Não é empurrar a barriga para frente. Porque normalmente quando você faz essa força, você distende a parede abdominal, aumenta a circunferência e empurra o assoalho pélvico para baixo, né? Não estou falando de nenhum tipo de terapia aqui, né? As terapias holísticas e tal, que muitas vezes trabalham com essa respiração. Estou falando dessa questão mais fisiológica mesmo, desse condicionamento. Então, o que você faz? Inspira, o que acontece? Eu vou ter lá uma contração do diafragma, né? Quando eu expiro, o que acontece? O ar precisa sair, eu preciso diminuir pressão aqui, eu preciso aumentar a pressão para o espaço diminuir e o ar sair. Então, o diafragma vai relaxar e vai subir. E nessa hora, é a hora que eu tenho menos pressão sobre o assoalho pélvico. E é a hora que eu devo, contrair. Aí a minha resposta de maior recrutamento consciente é mais eficiente, tá? Então, é dessa forma. E normalmente eu costumo trabalhar isso com as mulheres em todos os exercícios. Todos. Independente de ter o assoalho pélvico ou não. Porque abdômen tem sinergia com o assoalho, então você está trabalhando o tempo inteiro. Ficou em pé, está trabalhando assoalho pélvico. E aqueles exercícios de pompoarismo ajuda bastante, aqueles pezinhos que você usa para fazer os exercícios, continua sendo o método mais eficaz para ter um fortalecimento melhor do assoalho pélvico, Alita? É o Kegel, né? É Kegel. E daí tem o Epinô também, se você já colocar o Epinô nessa resposta aí. Então, o que acontece? O profissional de educação física, ele não pode trabalhar com nada invasivo, né? Então, por exemplo, ele não pode trabalhar o Epinô, né? Ele não pode trabalhar biofeedback, que são algumas estratégias super legais que a fisioterapia utiliza para gerar uma propriocepção, um reconhecimento do nosso cérebro para onde está esse músculo, porque muitas mulheres não fazem ideia de como contrair, né? Então, você manda contrair, ela empurra, ela relaxa. Então, esses elementos ajudam nesse reconhecimento, nessa propriocepção. Assim como, por exemplo, Marisa, os próprios cones vaginais, são esses pezinhos, né? O pompoarismo usa aquelas bolinhas, né? Que são aqueles pesos, mas do ponto de vista terapêutico, né? Se a gente for pensar da terapia da incontinência urinária, não é o pompoarismo que é utilizado, embora muitas mulheres buscam justamente por conta dessa característica de melhorar a função sexual, tem esse pano de fundo, né, de pensar as contrações durante o ato sexual e tudo mais, que é muito interessante. E a gente tem respostas interessantes nesse sentido. Qual é o grande problema? É você colocar um peso, né, porque você introduz ali na vagina,
você introduz, mas o músculo não está ainda preparado para segurar esse peso, e aí você pode causar lesão. É a mesma coisa, você vai fazer exercício para o seu bíceps, você está preparado ali, você tem uma quantidade de recrutamento neuromuscular, teoricamente para um peso de 2 ou 3 quilos, você vai lá e pega 6, você pode ter lesão, né? Porque você quer fazer, aquela coisa toda que a gente sabe. Então, a preocupação é essa. Mas sim, existem respostas que podem ser interessantes. Mas eu não trabalho com pompoarismo, eu trabalho com esse processo de consciência corporal do assoalho pélvico e trazer esse vínculo do assoalho pélvico durante a prática do exercício físico para prevenir lesão durante o exercício e o esporte. Você falou que na sua prática você sempre pede para trabalhar isso, independente do exercício que esteja fazendo, tentar focar, né, ter essa consciência corporal, né? Que eu acho que o primeiro passo aí, acho que para quem está ouvindo também, eu já conheci um pouco, a Marisa também, mas para quem acho que está ouvindo, é legal fazer esse teste da respiração. Né? Ver se você tem consciência desse seu músculo, se não, procurar alguém para te ajudar com isso, porque, enfim, é importante. E daí eu ia te perguntar assim, mas será que não existe algo como um assoalho pélvico muito exercitado, assim? Existe um extremo, né? Porque a gente, de um lado, tem o assoalho pélvico que não é exercitado, né? Vou dizer dessa forma, não é trabalhado, ele é só, vou chamar de passivo, tá? Então a gente não fez nenhum exercício ativo para esse músculo. Do outro lado, eu posso ter um que ele é muito estimulado. Isso pode ser ruim ou não? Pode, né? Pode. O que acontece? Quando a gente pensa em músculo, músculo ele tem que ser funcional, né? O que é um músculo funcional? É um músculo que contrai na hora que tem que contrair e relaxa na hora que ele tem que relaxar. O músculo do assoalho pélvico ele pode estar hipotônico, fraco, que não contrai e não relaxa do jeito certo, mas conforme você acabou de citar, ele pode estar hipertônico. O que é um músculo hipertônico? É uma contração contínua e que também não é legal, porque eu preciso relaxar a musculatura. Por quê? Para gerar o processo de atividade sexual, para gerar o processo de, no caso da gestação, para eu poder ter uma abertura interessante ali dos meus tratos, né? E também da própria urina, né? Se eu tenho uma contração contínua, como é que eu faço o xixi? Como é que eu faço cocô? Porque eu tenho uma dinâmica do esfíncter interno e do esfíncter externo que precisam trabalhar adequadamente. E disso depende uma funcionalidade, que é contrair e relaxar. Ou seja, o músculo hipertônico também não é legal, porque é um músculo que ele está sempre em contração. Então, eu posso doer, eu posso ter dor, eu posso ter problemas de postura com isso, porque isso vai gerar dor na lombar, dor na região do quadril, do glúteo. Porque o que acontece? Se a gente for estudar anatomia e cinesiologia, você vai observar o quê? E a própria biomecânica está tudo muito ligado, né? Hoje a gente observa muitas pessoas falando de fáscia muscular, né? Que é aquele tecido conjuntivo que é mais superficial e mais profundo. Eu também tenho tudo isso ligando ao assoalho pélvico. Esses dias a gente estudou o quanto que tensão nos músculos mandibulares, nos músculos da boca, podem influenciar diretamente no funcionamento do assoalho pélvico. Ou seja, é tudo muito interligado, né? Então, não tem como não considerar todo esse processo. Não sei se eu respondi a pergunta, eu só acabei dando uma viajada. Não, respondeu sim, respondeu. Com certeza, né? Eu queria fazer outra pergunta, voltando no assunto da respiração. Durante, eu não sei se existe isso, tipo assim, durante a atividade física, vamos falar de uma atividade, por exemplo, uma corrida, né, um exercício de endurance aí. A minha respiração, ela pode influenciar de forma negativa no impacto ali no assoalho pélvico? Eu posso trabalhar meu assoalho pélvico
uma forma melhor enquanto eu corro, ou tipo, isso não existe, o trabalho com assoalho pélvico ele tem que ser realizado fora, né, do momento da atividade ali, do endurance, da corrida, enfim, o que quer que seja, ou será que é possível fazer esse trabalho em conjunto? Eu já ouvi alguns treinadores, né, alguns treinadores importantes, né, sérios, falando justamente para a mulher, não só para a mulher, mas para o corredor especificamente, né, de uma maneira geral, não ficar tão preocupado com a respiração durante a corrida. Porque muitas vezes eu tenho que me preocupar com o quê? Eu tenho que me preocupar, será, com a posição do braço, da passada, ou com o que eu tenho que me preocupar? Então, eu tenho que me preocupar com um monte de coisa. Ou não, né? Simplesmente em chegar lá o mais rápido possível. Então, o que acontece? De repente, você ficar pensando na sua respiração durante a corrida, dependendo do momento, pode te atrapalhar do ponto de vista de performance. Não sei se eu estou sendo clara nesse sentido, né? Sim, por claro. exemplo, eu sempre tento vivenciar as minhas propostas. Então, por exemplo, esses dias eu estava caminhando na esteira e pensando assim, bom, será que eu consigo caminhar e inspirar e expirar, ativando o meu abdômen de uma maneira mais eficiente? Eu comecei a fazer isso, eu consegui. Aí eu comecei a correr. Será que eu consigo correr e respirar ao mesmo tempo da maneira... Quando a gente fala correta, talvez não seja o correto para todo mundo, inspirar e expirar. Que momento que eu vou inspirar enquanto eu estou passando? É o braço para frente, é o braço para... É complicado falar nisso, falar dessa forma, né? Então, se você estiver naquele momento do seu treino buscando coordenar a respiração, não com as passadas de membro superior ou inferior, ou simplesmente inspirar e expirar a fim de não prender o ar, porque tem muita mulher que prende o ar enquanto está correndo ou enquanto está fazendo qualquer exercício. Então, qual que é a minha orientação normalmente? Olha, não se preocupa em que momento você inspira ou que você expira, mas sim em sempre inspirar e expirar de maneira fluida durante todo o movimento, né? Porque a resposta do assoalho pélvico, como eu disse, ela vem de maneira sinérgica. Você não vai conseguir fazer isso, é muita coisa para o seu sistema. Então, o ponto principal, respira fluidamente e prepara o assoalho pélvico antes de trabalhar, né? Um dos pontos é nunca deixar de tomar água, né? De se hidratar, né? Vou com a bexiga cheia e vou fazer xixi durante... Não é isso, né? É que tem muita mulher que acha que eu não vou mais tomar água e para evitar perder urina. Aí você perde mesmo, porque sem hidratação adequada o seu músculo não funciona direito. Tá? Aleta, uma curiosidade. Homens também têm problemas no assoalho pélvico, né? Só que os exercícios físicos, a atividade física também é diferente do homem ter esse problema de assoalho pélvico, ou é a mesma coisa que a mulher? Quando a gente pensa na dinâmica da contração e relaxamento e todos os outros fatores envolvidos, é um pouco parecido, né? Pensando no exercício para o homem, né? Agora, a grande diferença que a gente não discute muito do homem, né? Por quê? Primeiro que o homem, ele não gesta, né? Ele não vai dar à luz. Então, ele tem essa característica positiva nesse sentido. Outra coisa, a gente tem uma anatomia diferente do homem e da mulher. Então, a mulher, ela tem uma uretra curtinha e o homem tem uma uretra maior, mais comprida, o que gera uma estabilidade maior em relação a todo esse processo ligado ao impacto do exercício, à intensidade do exercício, né? Mas o homem pode sim ter incontinência urinária por esforço, ou ainda ligado a lesões no nervo pudendo, que é aquele que vai inervar toda a região, por conta aí de problemas na próstata, né? Ou mesmo outras patologias específicas dessa região. Eu li um ponto, não sei se é verdade, mas eu tinha visto que as mulheres estão mais propensas a terem essa perda urinária durante o período pré-menstrual e menstrual.
sabe disso? O que acontece e por quê? Porque, assim, pensando na pessoa que é ativa, né? Talvez ninguém nunca fez essa associação, tipo, eu só sinto, né, essa perda urinária quando eu tô nesse período pré-menstrual. Isso é uma verdade, não é? É por causa da questão hormonal? Olha, eu vou ser bem franca, eu não li ainda um artigo que falasse especificamente sobre esse ponto. Mas se a gente for pensar do ponto de vista das ações hormonais de estrogênio, progesterona e tudo mais, seria sim ligado com essas questões hormonais, porque nessa fase pré-menstrual e menstrual, a gente tem um nível de estrogênio muito baixo. E estrogênio é sensacional para vasodilatação e para gerar um maior trofismo dessa região, possibilitando um melhor funcionamento também aí dessa região do assoalho pélvico. Não diria que é uma mentira, obviamente, mas é algo que, se a gente for fazer associações lógicas do ponto de vista fisiológico de ação hormonal dessa fase, pode fazer sentido. Entendi, perfeito. E aí, eu queria entrar com você um pouquinho tipo, o que a gente pode fazer em casa, sentado aqui, eu consigo fazer alguma coisa para trabalhar meu assoalho pélvico? Tem que ser apenas quando eu tô, por exemplo, fazendo uma musculação, que daí eu tô focando nisso também na hora que eu tô pensando na minha respiração. Tá, olha só, eu vou responder essa sua pergunta falando por que justifica talvez eu estar aqui com vocês hoje. Porque a gente passa muito, muito mais tempo com o profissional de educação física ou com o técnico, ou do que, por exemplo, com um fisioterapeuta, não é assim? Às vezes a gente vai uma vez na semana, 2 vezes, e depois que para, não estou dizendo que isso é o que é certo ou o que é errado, mas eu estou dizendo que se o profissional de educação física ele fica mais tempo, ele precisa ter esses conhecimentos para acompanhar esse atleta, essa mulher também, né? Agora, em relação, fazendo essa associação, essa relação, a gente fica muito mais tempo fazendo atividades de vida diária do que na academia. Agora, com essa questão da internet, da pandemia, que a gente está trabalhando muito mais online, a gente fica muito mais tempo sentado. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é justamente sentar da maneira correta. Como é que eu vou sentar da maneira correta? Eu preciso, né, sentir os meus 2 ossinhos na cadeira, né? Eu preciso sentir esses meus 2 ossinhos na cadeira, que são aqueles 2 ossinhos ali do meu quadril. Se eu estiver sentado mais à frente, com a barriga mais para frente, assim, eu vou por exemplo, estar apoiando muito mais em outro osso, ali no sacro, ali naquela região do cóccix, o que vai gerar também um mau funcionamento do assoalho pélvico. Ou ainda, se eu fizer uma antipulsão, o que é essa antipulsão? É quando eu vou aqui com o meu tronco para frente, porque é muito comum a gente fazer isso. Eu vou com o meu tronco para frente, tiro muitas vezes os ossinhos da frente e aumento o meu ângulo lombar. Isso também é ruim para o assoalho pélvico, né? Então, esse é um ponto do que eu posso fazer na minha vida diária, assim, que a postura é fundamental. A água, eu preciso me hidratar sempre, isso para qualquer outro tipo de músculo, né? Não só para o assoalho pélvico, mas também pensar em situações. Por exemplo, quando eu levanto da cadeira, ou quando eu vou pegar um peso do chão. Por exemplo, quando você levanta da cadeira, é muito comum a gente prender o ar e levantar. Quando você vai pegar o seu filho lá no chão, você prende o ar e põe no colo. Você pega, compra e coloca no colo, assim, na sua mão, e com o ar preso, né? Prendendo o ar. Então, uma das dicas é, a hora que eu levantar, eu inspiro e solto o ar na hora de levantar, porque quando eu levanto, é o momento que eu tô fazendo maior esforço. Na hora que eu tô pegando, eu vou lá pegar o Noah. Vai, Érica, eu vou pegar o Noah lá no chão. Então, eu inspiro, a hora que eu for levantar esse peso, né, o Noah, eu solto o ar. Na hora que eu for pegar um peso, o saco de compra, ou qualquer outra coisa, eu solto o ar. Então, no momento em que você vai achar que você vai fazer mais esforço na jardinagem, no trabalho de casa, na hora da atividade sexual, por exemplo, solta o ar.
sempre solta o ar. Por quê? Porque no momento em que você faz mais esforço, inclusive no exercício físico, é o momento que eu tenho maior pressão. Então, se eu soltar o ar, eu alivio pelo menos a força do diafragma sobre o assoalho pélvico, que ao invés de contrair, quando eu estou segurando, ele relaxa e eu diminuo essa pressão. Então, essa é uma das dicas. É respirar de forma mais consciente, né? Um pouquinho, em alguns momentos, né? Porque o que acontece? Não dá para eu falar aqui para você, você tá sentado, então fica, contrai, solta, né? Como que é fazer exercício do assoalho pélvico? A gente vê muito, contrai, 12 solta. vezes de 5 segundos, 3 vezes por dia. Então, contrai, solta. Ok, você pode fazer isso se quiser também, mas se você não tiver alinhado com postura, com respiração e com outros elementos, talvez não seja tão assertivo ou não seja tão eficiente. Que você estava comentando sobre a fáscia, como tudo está interligado, né, no corpo. E você, acho que no começo, falou do core, né? De trabalhar o core. Quando eu trabalho o core, eu estou, de certa forma, trabalhando o meu assoalho pélvico ou não? Tá trabalhando. Por quê? Tá. Porque quando eu trabalho o core, né? Os músculos lá, são mais de 20 músculos e tudo mais. O que é importante? A gente entender, eu vou trabalhar cadeia fechada ou cadeia aberta, né? Vamos pensar, cadeia fechada com os pés no chão, cadeia aberta sem necessariamente tendo um apoio, né? Então, o que acontece? Quando eu penso em trabalhar o core, né, pensando na estabilidade do meu tronco, eu penso em estabilidade, por exemplo, do quadril. Então, o quadril, ele tem músculos do core que estão, obviamente, ligados nele. E um desses músculos é um músculo mais profundo, como o multifídio, que é um dos músculos mais profundos ali daquela região. E também o transverso abdominal, que é o músculo mais profundo, que muita gente fala que é a nossa cinta natural, que é aquele que segura ali, mantém as vísceras no lugar. Então, quando eu trabalho o core, eu acesso de maneira mais eficiente, obviamente existem exercícios que são mais específicos, mais assertivos, né, de maneira isométrica ou mesmo de maneira dinâmica, a própria postura que você vai utilizar, mas sim, você acessa. Por quê? O que acontece? Os músculos abdominais, que estão ligados também a alguns músculos ali do assoalho pélvico, para eles se manterem na posição adequada, eu preciso que o meu quadril trabalhe adequadamente. Então, por exemplo, eu vou deitar, tá? Eu vou fazer um abdominal que eu estou com o meu tronco, as minhas costas no chão, pescoço no chão, e eu quero elevar as minhas duas pernas. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? O meu quadril vai sair do lugar? Pode ser que ele saia do lugar. Agora, se eu tiver uma manutenção abdominal correta, o que acontece? Eu evito que esse quadril saia do chão. Por isso que os músculos abdominais, eles são muito importantes, né? Justamente para esse processo, porque essa ligação de músculo abdominal com músculos de quadril é que mantém essa estabilidade. E essa estabilidade pode ser trabalhada principalmente pelos músculos profundos que a gente atua ao trabalhar o core, né, de maneira mais específica. Não é qualquer movimento também, né? E acesso ao assoalho pélvico, porque os músculos profundos também estão ali inseridos em locais, né, ali do quadril, que os músculos do assoalho pélvico também estão, como as fáscias, alguns ossos específicos ali. Perfeito. Aleta, em que momento assim eu tenho que ficar alerta de que eu esteja com algum problema no assoalho pélvico? Porque, por exemplo, assim, às vezes eu dou tanta risada que eu solto um pouquinho de xixi. Aí eu fico, agora acho que eu tenho que fazer. E eu já tô com uma certa idade, acho que agora eu já tô com um problema. Então, tem algum alerta, alguma coisa assim que o corpo te dá sinais de que você precisa ficar mais preparada para um exercício ou ter mais atenção e foco nesse caso? Eu grávida não podia, no final da gravidez, pelo amor de Deus, dava vontade de sair com o mods, né, ali, o absorvente, porque você nunca sabe. Você deu uma risada muito forte e eu pensava, nunca mais vai voltar ao normal, tô lascada.
Então, olha, Marisa, o primeiro sinal é o xixi sair num momento de esforço. Esse é o primeiro sinal, né? Só que aí, muitas vezes, quando ele dá o primeiro sinal, não é que já está grave, não é isso que eu quero dizer, mas talvez já esteja aí enfraquecido e você tenha talvez um pouquinho mais de trabalho para resolver do que se você tivesse pensado nisso do ponto de vista de prevenção, né? Então é por isso que eu quero trabalhar cada vez mais esse assunto para que os profissionais de educação física insiram essa preocupação durante a prática do exercício, porque o exercício é um fator de risco. É um fator de risco para o desenvolvimento da incontinência urinária, da incontinência fecal, das disfunções da região pélvica, né? Então, de repente, eu não preciso nem trabalhar músculo do assoalho pélvico, mas se eu trabalhar uma respiração adequada, uma postura adequada, manutenção ali de lombar e de abdômen, que sinergicamente trabalha o assoalho pélvico, eu posso garantir uma saúde para esses músculos, né? Então, o primeiro sinal é perder a urina, né? Quando você sentiu ali, mas aí você vai pensar, bom, eu tomei muita água, né, e não fui fazer xixi, mas assim, perdeu, vai dar uma olhada, vai ver, vai fazer uma avaliação com o fisioterapeuta, ver como é que tá, né, o tempo de contração, eles fazem avaliações muito legais, que dá pra gente ter uma noção. E é até legal, porque com essa avaliação, você chega pro seu técnico, pro profissional que trabalha com você, olha, as condições, né, dos meus músculos do assoalho pélvico são essa. Como é que você pode trabalhar comigo? Né? Então, o profissional precisa desse conhecimento também para poder dar continuidade. Tá? Sensacional. Acho que você fez um resumo bem bom agora no final, assim, do que a pessoa pode fazer, quando trabalhar, enfim. Eu acho esse assunto muito legal. Eu quis trazer essa pauta, porque eu acho que é pouco falado, assim, que nem eu disse, eu só fui descobrir, de fato, né, da necessidade de trabalhar esses músculos quando eu engravidei, e acho que é um trabalho que pode ser feito antes, durante, enfim, pelo resto da vida, e a gente tem que trabalhar, especialmente, né, quem treina, quem faz um esporte aí de alto ou médio impacto, para citar suas palavras. Mas, Aleta, queria agradecer demais sua participação. Não sei se você quer deixar algum recado final aqui para as mulheres que estão nos ouvindo e para os homens também, que quiser dar o recado para a esposa, perguntar se a esposa está trabalhando o assoalho pélvico. Você pode ter aí um benefício nisso, tá vendo, meu querido? Então... assim, o meu recado, né, seria que a gente não tenha vergonha de cuidar do nosso corpo, né? Porque a mulher se sente muito constrangida. Puta, perdi urina, agora não vou mais fazer sexo com meu marido porque ele vai perceber e ele vai ser chato, e aí desanda tudo, né? Então, o assoalho pélvico é uma parte do corpo como qualquer outra, que precisa ser cuidada. Eu cuido aqui eu tenho uma ruga aqui, eu vou fazer botox. Ok, eu posso fazer, tratar do meu assoalho pélvico assim como qualquer parte do meu corpo. Então, é parte do corpo da mulher. A mulher ainda não se apropriou do assoalho pélvico como parte da identidade dela. E quando isso acontecer, vai ser tranquilo, porque ela vai cuidar como qualquer outra parte do corpo. É isso, não tenha vergonha, procure um profissional, né? Eu não sei se eu posso falar aqui, viu? Assim, agora. Pode, claro. Perguntando, eu posso falar alguma coisa do meu trabalho? Tá. Eu atendo mulheres online, né, que queiram conhecer um pouquinho do assoalho pélvico, que queiram saber como ele funciona, como trabalhar com ele no esporte, na vida diária. Também atendo atletas, né? Aqui, só me mandar uma mensagem lá no Instagram, também ali tem o contato do WhatsApp. Fica à vontade, porque o meu trabalho não é terapêutico, é um trabalho de conhecimento e reconhecimento para que a gente saiba utilizar esse músculo, né? Assim como qualquer outro. Mas é um músculo que não dá para trabalhar de maneira isolada. Então, a gente trabalha o corpo inteiro e, obviamente, o abdômen, juntamente com o assoalho pélvico. Então, eu faço esse trabalho com mulheres e ensino treinadores como trabalhar com as suas atletas. E eu
também gostaria de agradecer a oportunidade, né? Porque eu fico super feliz quando alguém me convida, porque é muito legal falar sobre o assunto, né? Acho que vocês perceberam, eu sou bem apaixonada pelo trabalho, né? Tenho vinculado esse trabalho com a questão do ciclo menstrual, que é uma outra área que eu estudo bastante. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Muito obrigada. Imagina, foi demais. Pessoal, obrigada por nos ouvirem. Lembrem de compartilhar com os amigos, amigas, familiares, enfim, e seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram e também no Spotify. Lembra de dar aquele follow para vocês receberem as notificações e sigam também a Alê, tá lá no Instagram, que ela realmente, de fato, posta bastante conteúdo e é bem legal, assim, além de ser um lembrete, né, que a gente acaba esquecendo no dia a dia, então... Sempre bom ter um lembrete seu lá. Aleta, obrigada demais. E até a próxima. Obrigada a vocês. Obrigada, até a próxima. Vou adorar. Tchau, tchau. 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 Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.